Lucas, capítulo 17, verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele aqui é Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia! Palavra poderosa, gloriosa. Os milagres de Jesus sempre deixam a gente bem impactado, né? Esse é um milagre relatado somente por Lucas. E eu vejo algo proposital da parte de Deus. Nenhum dos evangelhos sinóticos repetem essa história, somente Lucas. Lucas era médico. E os detalhes são muito importantes, a gente prestar atenção no que Deus está falando conosco e qual é a direção dele quando nós temos algo dito da parte dele. Aqui nós temos uma história de 10 leprosos, mas o personagem principal é uma única pessoa que retorna. E esse tem um encontro tão glorioso com a presença, tão poderoso com a graça, que ele recebe não somente a cura, mas a revelação de quem Jesus Cristo é. E, queridos, é muito bonito quando nós vamos lendo as Escrituras e ela vai falando conosco, ela vai movendo dentro do nosso interior. A lepra, ela era uma doença que não tinha cura, irmãos. Não havia cura. Hoje, ela tem tratamento. E o fato de não ter cura para os judeus, eles tinham algumas crenças. E essas crenças percorriam toda a região, porque era algo que vinha da religião. Era algo que vinha da parte daqueles que conversavam com Deus e tinham respostas de Deus na terra. E quando se ocorria alguém com lepra, no meio dos judeus, eles tratavam a doença como ser um castigo por causa de algum pecado, ou até mesmo uma marca de desprezo de Deus. Por ser uma doença altamente contagiosa, eles eram isolados. Queridos, a coisa mais terrível do mundo é vivermos isolados. A coisa mais triste do mundo é nós vivermos isolados das coisas, das pessoas, e principalmente dos relacionamentos que nós temos entre homem, mulher, e também os relacionamentos familiares. Mas o principal relacionamento que era afetado aqui era com a religião. Eles eram extremamente afetados no isolamento. Ficavam separados de todos. Portanto, Cristo agora estava numa região em direção a Jerusalém. E essa região era um caminho. E nesse caminho, ele encontra esses leprosos e eles vão ser todos curados. Mas não é só sobre uma cura que eu quero falar hoje. Eu preciso falar sobre a vida da igreja, sobre como funcionam as coisas. A região era a fronteira entre Samaria e Galileia. A região, presta atenção nisso, a região era entre Samaria e Galileia. Esses leprosos ficavam nessa região, Samaria e Galileia. Eles jamais iam em
Jerusalém, queridos. Jerusalém era uma cidade muito cheia de gente, muito movimentada, muito fluxo de pessoas. Estar ali era algo que eles seriam repudiados, eles seriam maltratados, eles não seriam aceitos em Jerusalém. Mas em Jerusalém era onde estavam os sacerdotes, ao qual eram conhecidos como os, vamos dizer uma palavra bem simples, juízes da lepra. Você só poderia ser livre do isolamento se você fosse até o sacerdote e ele dissesse para você, você está limpo. No entanto, se não houvesse esse aval do sacerdote, então não haveria cura naquela pessoa. Então aquela pessoa, ela ainda continuava isolada de todos. Só que uma das coisas que acontecem aqui é que eles formam um grupo de leprosos. E eu quero trazer para a atualidade, para que eu e você venhamos a pensar sobre isso. Como nós gostamos de grupos que sofrem as mesmas coisas que a gente. Meu Deus. Eles foram atraídos uns pelos outros porque eles tinham lepra. Sabe o que unia aquele grupo? O que unia aquele grupo era a lepra, a doença. Quantos de nós nos envolvemos em grupos que envolvem as nossas dores? Facilmente nós entregamos a grupos que envolvem as nossas dores e sofrimentos, porque, você me entende, você sabe o que eu estou passando, esse tumor que você carrega é o mesmo que o meu. É muito fácil nós nos envolvermos com grupos que eles têm os mesmos ideais que nós. Como é fácil nós envolvermos quando alguém fala assim, você sente a mesma coisa que eu. Então nós temos uma mesma ideologia, o mesmo jeito de pensar. Então você entende o que eu passei, porque você passou igual. Então eu vejo você em mim. É muito fácil nós queremos relacionar com pessoas iguais a nós. É muito fácil. E os 10 leprosos andavam junto entre Samaria e Galileia, entre Samaria e Galileia. Não podiam ter relacionamentos com ninguém. A lei proibia. Os sacerdotes diziam, vocês não podem estar no meio do povo, vocês vão contaminar o povo. Mas eles ouviram falar de Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas eles ouviram falar de Jesus. E caminhando juntos, começou ali uma jornada de um homem e 9 leprosos. Também esse homem leproso, então era uma colisão de leprosos. Um grupo de leprosos que andavam juntos o tempo todo. E havia ali também, um grande movimento. Jesus estava na área, queridos. Jesus estava caminhando naqueles ambientes. Então havia um grande movimento de pessoas. Havia um grande mover de gente em busca de milagres. Porém, os amigos leprosos, que entendiam a dor um do outro, que pensavam igual, que se viam uns nos outros, que olhava a ferida do outro e falava, eu sei que você está sentindo. A lepra, ela tem algo terrível. E ela vai fazendo com que as pessoas vão perdendo a sensibilidade. Então, naquele grupo não havia sensibilidade mais. As coisas não eram mais sentidas. Os 5 sentidos são afetados. Então, a visão, a audição, o respirar, o falar, o ouvir, o toque, também é afetado. Pessoas com a mesma dor, com o mesmo sofrimento andando junto, leprosos caminhando entre Galileia e Samaria o tempo todo. Os movimentos do corpo já não existiam mais, mas era um grupo de 10. E olha, um grupo de 10 dá para arrasar, dá para fazer muita coisa, dá para fazer o mundo se converter, porque Jesus usou 12.
10 leprosos poderiam contaminar muitos com a lepra. Muitos. Eles eram um grupo poderoso. E olha, queridos, eu estou falando de grupos poderosos que existem aí, que muitos de nós nos envolvemos. Ah, você entende o que eu estou sentindo? Você compreende a minha fala? Ai, nossa, você sabe o que eu passei naquele dia, porque o teu trauma é igualzinho o meu. E eles ficavam envolvidos ali, mas com os 5 sentidos totalmente afetados. Somente falando a respeito da dor e do sofrimento que eles viviam. Quantos grupos não estão assim? Quantas pessoas nós conhecemos que não estão assim, queridos? Quantas pessoas estão envolvidas em grupos leprosos, em grupos doentes, com doenças que são altamente infecciosas, tomando casas, famílias, lares, programações, ambientes. Quantos nós não vemos assim? Igreja, lepra não tinha cura na época. Lepra não tinha cura na época. O leproso, ele tinha que andar falando, leproso, ou imundo. Você imagina um grupo de pessoas gritando o tempo todo, leprosos! Aquilo causava medo. Um grupo de pessoas que tinha a mesma dor, o mesmo sofrimento, dizendo, impuros! As pessoas temiam, tinham medo. Eles causavam barulho entre Samaria e Galileia, tenho certeza absoluta disso. Eles causavam medo entre Samaria e Galileia. Mas esse grupo agora, eles ouvem falar que o Mestre está pisando na terra. Ah, queridos, quando Jesus entra e pisa em ambientes, as coisas mudam. A atmosfera muda. Os grupos começam a estremecer e a pensar, quem é esse Mestre? O nosso sofrimento é tamanho. Nós já estamos cansados dos nossos sofrimentos. Nós estamos cansados de sermos repudiados, de sermos rejeitados da sociedade, de não podermos viver em sociedade. Quem é esse Mestre? Eu tenho certeza que na mente deles vieram isso. O texto não relata, mas eu imagino. E queridos, hoje o mundo está dessa maneira. Grupos de pessoas com dores e sofrimentos, e cada um defendendo a sua causa, porque são causas verdadeiras, elas não são falsas, as dores são reais. As dores são reais, e o que elas precisam? De Cristo Jesus, e elas ouvem falar do Cristo. Elas sabem. Elas não os conhecem, mas elas sabem da causa do Cristo. Igreja, nós precisamos entender o que está acontecendo nesse texto. É muito poderoso o que Cristo está nos ensinando. É muito glorioso o que Cristo está nos ensinando. Quando eles veem Jesus, eles sabem que eles não podem se aproximar de ninguém, inclusive daquele que é o Todo-Poderoso, e eles gritam de longe. Querida igreja, existe hoje milhões de pessoas em grupos leprosos. Em grupos leprosos. E eu preciso te falar uma coisa. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar por causa das nossas dores ou até nos envolvermos com grupos assim. E aqui eu encontro Jesus chegando naquela terra. E olha, Jesus devia estar cansado, muito cansado. Porque o texto é uma continuação de outros milagres. E ele fez questão de ouvi-los. E aqueles leprosos, eles gritam, eles não chegam perto. Às vezes é necessário, não somente nós,
mas todos gritarem: socorro, Jesus. E eles gritam Jesus. Queridos, eu não sei se você veio nesse culto com o sentimento de que, nossa, hoje estou com vontade de gritar por Jesus. Ai, que vontade de gritar por Jesus. Talvez muitos vieram no culto hoje e estavam em grupos considerados ninguém na sociedade. Talvez muitos de nós viemos à procura de Jesus porque ouvimos falar dele, ou já até estivemos perto dele, mas nunca vivemos o milagre verdadeiro de conhecer o Cristo. E aqui eu vejo 10 homens leprosos que gritavam. E eles veem Jesus e dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E não foi um só gritando, gente. Vamos combinar assim, ó, a gente vai gritar assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A igreja vai fazer isso, tá? Eles fizeram isso. Vocês vão falar o que eu falei: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Era isso, queridos, um grupo de homens que moveram por misericórdia. Jesus tem misericórdia de Alfenas. Jesus tem misericórdia de nós, que estamos em um grupo leproso. Eles não pediram cura. Ai, meu Deus, eles não pediram cura, eu ia pedir cura. Na minha euforia da dor, do sofrimento, eu ia falar: Jesus, me cura, é o Senhor que está curando. É o Senhor que está fazendo milagres, aí me cura, porque o que eu tenho é incurável. E não fizeram isso, eles clamaram misericórdia. O grupo de leprosos saíram ao encontro do Cristo e clamaram por misericórdia. Que lindo, que glorioso isso. E essa aldeia, eu não sei aonde, qual a localização, porque a Bíblia não está me dizendo o real lugar, mas eu imagino que aquela aldeia, ela ficou repleta da presença de Deus, repleta do mover do Cristo. E a voz deles chegou aos ouvidos, não somente de Jesus, mas de todos que estavam ao redor, porque aquilo estremeceu o ambiente. Eu estou parafraseando. O ambiente se tornou diferente. E olha, a resposta de Jesus é a melhor de todas. Eu falo: meu Deus, como que Jesus faz as coisas desse jeito? Ao reconhecerem que ele era mestre, que ele era Jesus, e que ele era o detentor da misericórdia, eles atraem o olhar de Jesus. E queridos, a Bíblia fala que Cristo, ele olhou para nós com tamanha paixão e tomou a decisão de subir à cruz do Calvário e morrer por nós e vir, né, e fazer e cumprir todas as coisas que o Pai lhe ordenara. Eu estou vendo aqui o olhar apaixonado de Jesus por pessoas consideradas ninguém, consideradas impuras. Não queremos conectar com ninguém, mas Jesus fala: eu tenho algo para eles. O olhar do Cristo olha eles. O olhar de Jesus Cristo alcança aqueles homens. Ah, queridos, Jesus vê o grupo. Jesus vê o grupo, Jesus vê o grupo de pessoas que clamam por misericórdia. Jesus tomou sobre si as enfermidades deles. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, queridos, isso é glorioso. Que glorioso isso! Eles ainda não sabiam. Eles ainda não sabiam. Talvez algumas realidades para mim e para você sejam difíceis de entender, porque elas não estão sendo visíveis. Ainda estamos em grupos de pessoas adoecidas. Eu sei que muitos de nós aqui carregamos enfermidades crônicas,
outros enfermidades que têm assolado há muito tempo e até mesmo muitas aflições. E, queridos, às vezes é difícil a gente entender. Para Deus está tudo pronto, mas para nós, às vezes, é difícil ter a compreensão das coisas. É difícil nós vermos a realidade da terra e a realidade do céu se conectarem, porque não tem nada a ver uma com a outra. Porque não faz sentido na nossa mente, como servos de Cristo Jesus, olharmos a realidade do céu, mas aí a gente olha para a terra e fala, está errado, Deus. É quando a gente entra em crises. E ficamos presos nas enfermidades e nas lutas. As curas, eles não pediram cura, queridos. Eles não pediram cura. Eles clamaram por misericórdia, e isso traz um grande ensinamento para mim e para você. Aí Jesus fala assim, Jesus é incrível, ele nos ensina de uma maneira maravilhosa. Ele chega para eles e fala assim, eles falam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí ele responde assim, vai, ide até o sacerdote. Aí, aquela hora que você fala assim, tá, ele não nos quer por perto. Queridos, Jesus fala para eles assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A cura já está em Cristo Jesus. Queridos, a cura já está em Cristo Jesus. A realidade já está em Deus, mas ainda não se fez revelada a nós. Não se fez revelada a nós. A cura está em Jesus, mas ela ainda não se fez revelada a nós. O que nós precisamos fazer nesse processo? Obedecer. O que aconteceu com os 10 leprosos? Eles ouviram o ide. E eles saíram dali e foram até o sacerdote. Aonde estava o sacerdote? No lugar onde não dava para ir. Os sacerdotes estavam no centro da religião. Os sacerdotes estavam no grande centro religioso que havia, e esse centro religioso era Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde mais tinha gente. Os leprosos, eles vão em direção aos sacerdotes. Ainda leprosos. Queridos, igreja do Senhor, quantas das vezes nós vamos até Jesus com expectativa de que a nossa vida, ela vai estar totalmente transformada, que a nossa vida vai estar totalmente mudada, com o encontro com Ele, a gente clama por Ele, a gente grita por Ele, e a gente faz as pessoas verem que nós estamos sofrendo, e nós gritamos por clamor, mas não acontece nada. Não acontece nada. E olha, eles saíram dali, e no caminho, eles foram caminhando, foram indo. Cristo os enviou ao sacerdote para serem examinados. Se era para ser examinado, é que o milagre já estava lá. Eu estou falando de fé, irmão. Querida igreja, eu estou falando de fé. A igreja não vê milagres hoje porque ela se move por aquilo que ela quer agora, por necessidade instantânea, por um momento que eu quero agora, Deus, eu necessito agora, mas aqui eu vejo Deus dizendo, já está pronto, só vai cumprir a minha ordem. E agora eu quero falar para aqueles que são servos do Senhor. Jesus fala, ide aos sacerdotes. Querida igreja, existe uma ordem para mim e para você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos, abre a sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 16. Para Cristo está tudo pronto. E para mim viver essa verdade, eu preciso viver em obediência, irmãos. Em obediência. Em obediência ao que? A ordem que Jesus Cristo nos deu como igreja. Marcos capítulo 16, verso 15 e 18. Marcos 16,
Verso 15. E disse-lhe, quem está dizendo aqui? Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nos deu uma ordem como igreja, e a ordem é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Querido, o ide é cumprir as ordenanças de Cristo, as ordenanças instituídas. É cumprir as ordenanças instituídas. Ide e orai quando você está precisando de oração. Ide e fale sobre cura, mesmo que você esteja necessitado de cura. Ide e pregai quando você precisa que aquela pregação seja só para você. Quando você ministra algo que deveria ser para você, ide, queridos, e pregue. Ide e mostrai o Cristo. Ide e mostrai. Embora você venha a ser os meios de cura, talvez você não vai ser curado já no início da tua caminhada, porque eu estou falando de uma caminhada por fé. Eu sei que é difícil nós ouvirmos isso, mas eu estou dizendo de uma caminhada por fé. Sabe o que a gente deve saber somente? Quem é Jesus. Aqueles leprosos, eles sabiam somente quem era Jesus. Quem era Jesus? Jesus, o Mestre, e aquele que tem misericórdia. Meu Deus. Nós só precisamos da identidade de Cristo. Nós só precisamos saber quem Ele é. As portas do céu se abrem a partir daí, queridos. As portas do céu se abrem a partir daí. E aí, o nosso interior tem coragem de clamar por misericórdia. Porque eu olho o Mestre. Eu vejo o Mestre. Homem de dores é o nome dele. E isso me faz pensar. E hoje eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo que está na igreja. Nós não podemos nos limitar com as coisas que nós estamos carregando. Não podemos. Você não é um diagnóstico. Você não pode se limitar a isso, querido. Ser leproso é ser inútil. Ser leproso é ser restrito e é ser sem propósito para a religião, tá? Aqueles homens foram tocados não somente no corpo físico, mas em toda a sua essência, porque o Mestre estava ali. E ouvir e andar ainda quando nada ocorre é difícil, porque fala de obediência. Então a gente anda com dor. A gente move na dificuldade. A gente anda no meio da fornalha, às vezes o medinho vem. Mas nem sempre nós vamos estar totalmente isentos da dor. E aqui eu encontro Jesus Cristo mostrando um milagre incrível a nós, igreja contemporânea. Tem milagres que vêm por obediência. Tem milagres que vêm por obediência. Oh, meu irmão, você foi chamado para caminhar por fé. Você foi chamado para caminhar por fé e não por vista. E não por vista. Confie em Deus e continua, querido. Confie em Deus e continua. Confiamos em Deus e continuamos. Você não foi chamado para uma vida de melhora. Escuta isso. Você não foi chamado para uma vida de melhora.
Você foi chamado para confiar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito é o que nós somos. O que a palavra diz a nossa vida em si, em tudo, é o que nós somos. Nós andamos sobre uma rocha que é eterna. Nós caminhamos sobre uma palavra que é viva e eficaz, poderosa, transformadora. Uma palavra que é edificante, que nos faz crescer. O que trouxe a cura para os leprosos foram a obediência. Querida igreja, mas eu preciso falar uma coisa para você. Era um grupo de 10. Eles clamaram misericórdia, eles reconheceram a identidade do Cristo, e aí Cristo falou para eles: ide aos sacerdotes, ide ao centro religioso, ide aos religiosos para que eles possam confirmar a cura de vocês. E quando eles andam em obediência, cumprindo o ide, eles vão andando e no meio do caminho, a cura acontece. Estamos no meio do caminho, queridos. E a cura pode ser hoje. Querida igreja, a cura pode ser agora. Talvez o Kairos seja nesse momento, porque nós estamos andando em obediência. Em obediência. E no meio do caminho, um deles fala: meu Deus, nós estamos curados. Nós estamos curados. E aí o que ele faz? Não, eu não posso prosseguir para o centro religioso. Eu não posso me voltar para a religião, sendo que quem me curou tem maior mérito. Porque quem me curou é um Deus misericordioso. Quem me curou é o Deus soberano, é o Deus eterno. Quando estamos debaixo do poder da obediência, a vida flui, querido. A vida flui. Nós não ficamos presos em lepra. Nós não ficamos presos em diagnósticos. Nós não ficamos presos em rótulos humanos. Nós não ficamos presos em nada. Um leproso se viu são. Um leproso se fez dirigir ao verdadeiro sacerdote. Quando Jesus está falando, vá, ide, ele sabia, e ele é onisciente, ele é o todo-poderoso, ele sabia que no meio do caminho a cura aconteceria. E que não era para eles olharem o sacerdócio natural. Ele estava falando dele mesmo. Jesus estava falando de si mesmo. Ide até o sacerdote. E ele vai dizer para você se você está curado ou não. E queridos, esse homem aqui entendeu. A Bíblia não fala quem ele era. A Bíblia não cita o nome, mas ele fala que ele era samaritano. Gosto disso. Porque os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Os samaritanos eram pessoas consideradas inúteis na terra. Os samaritanos, para os judeus, eles não poderiam servir no templo. E agora eu vejo Deus chamando uma pessoa improvável. Queridos, nós somos como esse homem, pessoas improváveis olhando para o Cristo. Pessoas improváveis olhando o sacerdote soberano e eterno, e esse nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele vai até ele e o adora. E o adora. Uma geração de adoradores nós somos, conhecidos como uma geração de adoradores. Esse rapaz voltou àquele que era o autor da cura, e ele clama: glorificado seja Deus, glorificado seja Deus, glorificado seja Deus. Querido, você quer calar o inferno, é você dar glórias a Deus.
Você quer calar as ações do maligno, é você declarar a ação do Espírito de Deus na terra, reconhecendo que Jesus é o Senhor e o dono do milagre. Faz-se necessário nós sermos uma igreja assim. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria uma companhia profética. E hoje nós não somos mais uma companhia de leprosos. Queridos, nós somos uma companhia profética, cheia do Espírito Santo. Uma companhia de pessoas com a identidade restaurada, transformada, porque os olhos do Todo-Poderoso nos viu, mas também nos tocou no meio da jornada, e nós o reconhecemos como nosso sumo sacerdote. O Senhor, dono do milagre. Querida igreja, é tudo sobre Jesus, e Ele está dizendo que a revelação no caminho é a graça. A revelação no caminho é a graça. É aquela hora que você grita assim: a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ai, Espírito Santo de Deus, toca essa igreja com tamanha ousadia. Ah, queridos, a minha oração é essa hoje, que você e eu venhamos a viver algo extraordinário na nossa vida, na nossa caminhada. Verso 15 de Lucas 17. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, talvez os outros 9 chegou lá em Jerusalém e mostrou para o sacerdote natural. A religião, ela reconhece os milagres. Ela nunca vai negar os milagres. Mas o poder está naquele que reconhece o verdadeiro sacerdócio de Cristo. E olha, milagres vão acontecer hoje. Nós vamos testemunhar para a religião, sim, mas nós vamos testemunhar também às pessoas quem é digno de ser adorado e quem é digno de ser glorificado. O nosso Deus está tocando hoje pessoas como samaritanos. Como samaritanos. Talvez os rejeitados da religião. Talvez os excluídos dos sacerdotes de altar. Os 9 seguiram a tradição. Eles estavam envolvidos na tradição. E eles foram à tradição. Mas aqui, um voltou e viveu a revelação. O que faz total diferença na nossa vida não é a tradição, querido. A tradição reconhece os milagres e acontecem, mas é a revelação. Na tradição, o corpo foi curado. O sacerdote olhou e falou: está curado. Está liberado do teu isolamento social. Pode congregar. Mas quando se trata desse um que volta e recebe a revelação, ele não foi só curado no corpo, ele foi curado no corpo, na alma e no espírito. Ele foi curado no corpo, na alma e no espírito. Sacerdote de Jerusalém pode dizer que o corpo está limpo, mas o sacerdote do caminho te cura por completo, querido. Te cura por completo, te restaura por completo. É corpo, alma e espírito. Se você está precisando hoje de um avivamento, eu quero que você olhe para Jesus e continue prosseguindo. E continue prosseguindo, olhando para Jesus. E continue prosseguindo.
e saia dos grupos leprosos. E saia dos grupos leprosos. O interesse de Deus é que você saia dos grupos tradicionais que olham somente curado. Talvez hoje Deus vai tirar de você também aqueles que te levam para o pecado, que entendem a sua dor. Daqueles que falam assim, você sofre a mesma coisa que eu, vamos andar comigo? Talvez você veio aqui no culto hoje para ser liberto dos vícios, querido. Se você tem algum problema com vício, e olha, não precisa se expor não. O próprio Espírito de Deus fará isso por nós. Se você está envolvido com qualquer prática pecaminosa, que seja perca da sensibilidade dos sentidos, querido, o meu Deus está aqui para te curar. E você vai prosseguir na fé, mesmo saindo daqui chamado de leproso, mesmo saindo daqui chamado de leproso, você vai sair daqui movendo-se em fé. E Deus vai te tirar desses grupos que te contaminam, que te maltratam, que te colocam para baixo. Olha para Jesus, ouça a voz de Jesus, volte e adore a Jesus. Reconheça Jesus, continue andando pela fé. Continue andando pela fé. Enquanto você estiver indo, Ele fará por você, querido. Enquanto você estiver indo em obediência, Ele fará por você. Ele fará por você. Hebreus capítulo 4, verso 14. Estou finalizando já. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, aleluia, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Oh, aleluia! É o tempo da tua oportunidade. É o tempo da minha oportunidade, queridos. E eu quero incentivar você a finalizar essa ministração adorando ao Senhor. Confia no Senhor. Essa é a minha frase. Confia no Senhor. Se mova no Espírito Santo. Vá, ande. Seja grato o tempo todo. Seja grato o tempo todo. Doença não é maior do que Deus. Trauma não é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus, queridos. Sabe o que nos sustenta? A palavra dEle. A palavra de Deus nos sustenta. Você precisa crer. Você precisa crer. Deus cura enquanto você anda. Guarda isso. Deus cura enquanto você anda. Deus cura enquanto você anda. O mar se abre quando você anda. As águas se separam quando você anda. O fogo não te queima quando você anda. Os milagres ocorrem quando você anda. As dores cessam quando você anda. O tumor é expelido quando você anda. A lepra vai embora quando você anda. Os vícios vão sair correndo quando você caminhar com Jesus. Os pensamentos perversos vão embora quando você anda sobre a palavra do Cristo. Quando você caminha na rocha. Quando você entende que Ele é tudo em todos. Quando você olha e vê o Mestre está aqui. Jesus, Mestre.
misericórdia de mim. Ele é o nosso sumo sacerdote, querido. Chegou o tempo da nossa oportunidade. Nós somos a igreja. A igreja se move pelo Espírito de Deus. A igreja caminha pelo Espírito de Deus. É tempo de nós olharmos para Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele. Eu tenho uma palavra para você, queridos. E a minha palavra é: confie no Senhor teu Deus de todo o teu coração, que o mais Ele fará. Que o mais Ele fará. Enquanto você for, Ele irá fazer. Enquanto você for, Ele irá fazer. Aí você vai sair assim: glória, 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 glória. Mas não aconteceu, glória. Mas Ele mandou nós irmos, nós estamos indo, pregando o Evangelho, anunciando as boas notícias, expelindo o demônio, sendo usados como canal de bênção para curar outras pessoas, mesmo que a cura ainda não nos aconteceu. A realidade está em Deus, está tudo pronto nele. E por eu caminhar por fé, o tempo da oportunidade sempre chega, sempre chega. Eu oro para que você seja livre hoje. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo hoje. A minha oração é que você vença os seus limites. Ficamos tão limitados com dores, meu Deus. Eu não vou no culto porque a minha cabeça dói demais. Eu não vou no culto porque o meu corpo está doendo. Vem com dor, querido. O ambiente de cura é quando nós nos reunimos com os outros profetas. Deus está levantando uma companhia profética que vai anunciar a boa notícia do Evangelho e cumprir o ID do Senhor, e vai trazer o céu na terra. O céu na terra, o céu na terra. Jesus está aqui neste ambiente. O desejo dele é tocar você e tua casa.